Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e eu tenho um canal no YouTube voltado à dança. E se você ainda não conhece esse canal, eu lhe convido então a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas para receber todas as notificações, curta, compartilhe. O seu apoio é muito importante ao canal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Tíndaro Silvano, bailarino, coreógrafo, ator, ensaiador, diretor de companhias, um homem que já viajou e viaja pelo mundo absorvendo dança, levando dança, aprendendo e ensinando então. O Tíndaro entregou e entrega a sua vida à arte da dança. Pessoas como o Tíndaro Silvano são essenciais para a sobrevivência da arte da dança, sobretudo num país como o nosso, onde poucas oportunidades são dadas aos artistas. Eu vou mandar o convite agora para o Tíndaro, para que ele então venha conversar conosco e contar a sua história. Vamos aqui convidar Tíndaro Silvano. Mandando o convite para Tíndaro. O convite foi feito ao Tíndaro Silvano. Dentro de alguns segundos ele estará aqui conosco. Tíndaro entrou. Tíndaro, já mandei um convite para você, viu? Tíndaro, mandei o convite. Tíndaro Silvano, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou me ajustando aqui. Meu querido, Oi. melhor agora. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. A sua história é extremamente rica, é muito importante para as pessoas que ainda não lhe conhecem, que o conheçam, né? Para elas se alimentarem de tudo aquilo, sim, de tudo aquilo que você tem para passar. Então, Tíndaro, eu estava lhe apresentando como bailarino, coreógrafo, ator, diretor, ensaiador. O que você não é na dança, Tíndaro? É, eu cumpri todos esses papéis aí, continuo cumprindo. Até entro em cena de vez em quando ainda. Sim. Tíndaro, vamos falar do seu início, o que foi que te levou para a dança? Eu era ator aqui em Belo Horizonte, né? A cidade onde eu fui criado. Eu sou do interior de Minas, mas muito menino, eu vim para Belo Horizonte, e aqui eu estudei, e aqui eu me formei. E aqui eu estudei balé no professor Carlos Leite, eu cheguei nele, foi assim, eu era ator de teatro, o meu diretor, eu já tinha 18 anos, o diretor dessa peça falou comigo. Tíndaro, você me desculpe, eu vou ter que lhe interromper de vez em quando, porque o carinho já começou. Lidiane lhe chamando de querido, mandando aplausos. Sim, Olha, Bia Tap, eu amo Tíndaro. Eu não sei se a gente vai ter uma entrevista ou se eu vou apenas repassar aqui os recados, Tíndaro. você costuma repassar durante? Porque depois a gente não tem a gravação não, né? Não tem, eu passo sim, eu passo. Infelizmente, eu tenho que interromper os entrevistados, né? Mas eu faço questão de passar, porque eu acho que essa troca é fundamental, né? Ah, pois não, Lidiane, a gente fica super feliz. Só um minuto, sim. que eu acho que tá chegando uma coisa para mim aqui. Segura aí, Wanderson, tá bom? Só um segundo. Ok. Então, estamos aqui conversando com o Tíndaro, né? É uma pessoa que, pelo visto, tem muitos amigos. Olha, Wanderson, segura. Elaine Correia dizendo que Tíndaro é um exemplo de profissional. Bia dizendo que tem muito amor por esse mestre. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Tíndaro foi ali atender a porta, já volto. Mas, como eu estava dizendo, o Tíndaro tem uma carreira extensa. Ele é de Luz, no interior de Minas Gerais, foi para Belo Horizonte, Espaço Cultural Micheles. Tíndaro é um mestre amado. Sim. Simone, de Tremembé, São Paulo, entrou. Seja bem-vinda, Simone. Quem está dizendo que o Tíndaro é generoso? É.
École de Danse Classique. Isso, grande mestre. O Tíndaro já volta para falar conosco. Mas o Tíndaro, então, ele é do interior de Minas Gerais, ele, de Luz, começou a carreira como ator, depois se tornou um bailarino, descobriu-se dentro da dança. Ele é um homem extremamente importante para a dança, porque não só dançou, como é professor, é coreógrafo de extremo talento, e vai aqui contar a história dele para todos nós. Vamos esperar um pouco o Tíndaro, que foi ali atender a porta, viu? Para quem não sabe o que aconteceu. E começamos aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e a campainha de Tíndaro tocou, ele foi ali atender, já volto. Tíndaro, ele atuou em várias partes do planeta. Em Belo Horizonte, ele marcou território, no Palácio das Artes, dirigindo a companhia, coreografando obras belíssimas. Voltou, Tíndaro? Desculpa, viu? Não, tudo bem. É que se eu não atendesse, eu ia ter um negócio que resolver, ia ficar o fim de semana inteiro. Ok. Cadê seu áudio, Tíndaro? Acho que você fechou o microfone. Ok. Tíndaro, então você começou como ator. Sim, eu comecei como ator e aí eu precisei de fazer um musical e fui, então, aconselhado pelo meu diretor na época, que era o Ronaldo Brandão, que era um diretor muito importante, diretor de teatro, super, a procurar o professor Carlos Leite no Palácio das Artes. Aí eu fui e quando eu vi a seriedade que tudo era e o profissionalismo e aquele mundo do balé que se abriu para mim, eu não tive dúvidas. Eu, então, optei. Eu comecei a me entregar aquilo e aí começaram, sabe, as coisas começaram a acontecer e não tinha muitos rapazes também na época. Muito cedo, com 6 meses de balé, eu estava contratado para companhia de dança. O que é Então, uma raridade, né, Tíndaro? não, quer dizer, naquela época, então, o professor pegava a gente meio que no laço também, a verdade é essa. Mas eu devia ter alguma coisa especial, porque eu continuei e ele acreditava muito em mim, o professor Carlos Leite, que é o ícone da dança em Minas Gerais, que foi o grande mestre que trouxe a dança clássica para cá, na década de 40, e ele plantou uma árvore que deu muitos frutos. Toda a dança em Minas Gerais vem do professor Carlos Leite. Eu tive a sorte de cair nas mãos dele e aí foi assim o meu começo. Sim. E aí você se lembra qual foi a primeira obra que você lançou no Palácio das Artes? A gente não esquece isso. Assim, não. Foi uma coisa muito engraçada, porque o professor fez uma coisa que chamava sonata, que era com música de Paganini, um balé bem clássico, sabe, as meninas de tchutchu bandeja, coroa, e os rapazes com malha branca, com uma roupa assim vermelha, com brasão. Os 3 solistas tinham coroa também. Eu, graças a Deus, essa coroa eu não usava, não. Mas eu era já o corpo de baixo, eu me esqueço que com 6 meses de balé, nós fomos dançar na TV Bandeirantes em São Paulo. E nesse balé, a gente fazia Sissone, Sissone, Sussu, entre chassis, Sissone, Sissone, Sussu, entre chassis, Sussu, plié, double tour, Sussu, plié, double tour e double tour joelho. Você imagina eu com 6 meses fazendo isso? Agora tem um detalhe. Foi filmado. Foi um encontro de várias companhias. Nós dançamos no Teatro Bandeirantes, que era um bom teatro, por sinal. E daí foi filmado. E depois, ao longo dos anos, isso passava de noite na TV Bandeirantes, assim como um especial de dança. Eles passavam, às vezes, o Estágio, ou passavam o Municipal do Rio, ou o Municipal de São Paulo. As companhias que existiam na época. E o Palácio das Artes. Eu morria de vergonha de me ver, porque a câmera me pegava uma hora, eu era pequenininho, eu sou baixinho, né? Eu sempre na frente, fazendo isso que eu te falei, com 6 meses de balé. Imagina a lagartixa que não era. Pois é, olha, a Bia está dizendo aqui que você tem um ótimo senso de humor. Eu acredito muito que com humor a coisa fica mais fácil.
Mas, Tíndaro, apesar dessa dificuldade inicial, né, realmente, fazer tudo isso, para quem conhece dança, para quem conhece balé clássico, sabe que você citou aí passos, passos muito difíceis, né, para quem tem anos de dança, sobretudo para quem tem 6 meses. Mas isso não te desestimulou. Não, Parece que é o contrário. não, pelo contrário. Eu tinha senso crítico, eu sempre tive muito senso crítico. Sabia que, sabe, estava muito além do que precisava ser. Eu sempre soube disso. E, mas assim, aí eu fui estudando, sabe? Eu fazia muita aula e aí esse é o meu começo. Sabe, eu tive Uhum. problema dentro da minha família, muito pelo contrário, meus pais, meus irmãos me apoiaram e, enfim, eu tive muita, dei muita sorte, eu tive muita sorte, sabe? Logo eu tinha 18 anos, eu tinha um contrato no Palácio das Artes. E aí a gente viajava, era uma época que a dançava muito, o professor coreografava muito, ele também convidava coreógrafos e professores de fora, vieram outros. E naquela época era assim, se comemorava, por exemplo, os 100 anos do nascimento de Ravel, depois se comemorava os 100 anos de, sabe, os 50 anos do nascimento do Aaron Copland, e todo ano tinha, sabe, tinha um motivo de se fazer um balé especial, e a gente fez grandes montagens, o professor Carlos Leite era muito versátil como coreógrafo, mas aí depois eu saí. Quer que eu continue a minha história? Não, eu quero, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você citou sua família e o seu pai era um amante da música, sua mãe cantava, inclusive, né? Você começou a dançar com as suas irmãs. Você está vendo que eu fiz o meu dever de casa, né? Tá Aí bom. eu quero lhe perguntar o seguinte, Tíndaro. Você acha que o fato da sua família ser tão voltada para as artes lhe influenciou ou você, independente do seu entorno, você iria por esse caminho da arte? O que você acha? Olha, minha família, desde os meus avós, desde os meus bisavós, eram pessoas ligadas, de alguma maneira, à literatura, ao teatro. Meu avô conheceu a minha avó no teatro. Eles faziam, era teatro amador, isso eu estou falando do começo do século XX. Mas Uhum, pais faziam, mamãe cantava. Mamãe cantava, tinha uma voz linda. Mamãe, ela cantava assim, ela cantava em casamentos. Mesmo depois que a gente veio para Belo Horizonte, ela continuou cantando e sendo convidada. Ela não era cantora profissional, porque naquela época ser cantora profissional tinha que ir para a Rádio Nacional. E aí os pais não deixavam, porque ela, você sabe, uhum. falando, né, Wanderson? De ir para a Rádio Nacional, Sim, claro. participar daqueles programas. Ela até teve, na época dela, a oportunidade de fazer isso. Ela contava que ela tinha, sim, ido e feito ali uns 15 minutos de, de Rádio Nacional e mamãe teve contato com compositores da época dela, que ouviu a voz, Uhum, uma voz maviosa, tinha mesmo. Enfim, aí uhum, eu cresci com música. Meu pai gostava também. Papai tocava violão. Ele cantava tudo da música daquela época dele, né? Ele cantava as músicas da época dele. Vamos dizer, claro. primeira metade do século XX. Mas isso, eu hoje em dia, Wanderson, quando dou aula, eu tenho uma pianista maravilhosa. É uma pianista de mão cheia. Já é uma pessoa de mais idade, Ana Maria. E ela, de Uhum, mais idade que nós. E ela tem um repertório. uhum, Ela toca muito essas músicas que minha mãe e meu pai cantavam e tocavam. E aí às vezes eu canto com ela a música e falo, como é que você sabe isso? Fala, porque meus pais cantavam. A gente ouvia muito isso. Aí logo quando surgiu, por exemplo, os discos long play, meu pai comprou a gente chamava de radiola na época. Então, assim, aí eu tinha também meus irmãos mais velhos que eu, que adoravam Beatles também. Eu uhum. tive uma influência muito grande dos Beatles na minha cultura musical. Então, assim, meus irmãos com Beatles, meus pais com música popular, minha mãe com música clássica, erudita, cantava Schubert, e ela cantava os líderes, ela cantava Ave Maria, de Gounod, e a gente estava o tempo todo. Minha mãe cantava o tempo todo, ela era uma máquina de fazer barulho até. Às vezes ela cantava até para fazer barulho, mas sempre muito afinada, muito bonita, e era uma coisa muito harmônica que ela criava em casa. Sim. E aí, você, 6 meses como contratado, um bailarino profissional, e a partir daí, o que você fez? Bom, a partir daí eu me dediquei de corpo e alma, porque como eu vinha do teatro,
Eu fazia teatro com gente muito boa. O teatro em Belo Horizonte na década de 70 era muito bacana. E eu tive sorte também de trabalhar com pessoas, mas o teatro era uma coisa meio indisciplinada, sabe? A gente ensaiava até altas horas da madrugada. Muitas e muitas peças que eu fiz e não estrearam, sabe? Era um meio assim, um pouco boêmio, era tudo um pouco misturado. Eu amava aquilo tudo, eu achava lindo. Mas eu queria, quando Uhum. eu tive a oportunidade de ter essa coisa da disciplina, do rigor, de ter que dormir, ter que se alimentar, de cuidar da saúde. E, então, assim, eu tenho mais essa pegada, entendeu? Eu tenho isso, Uhum. eu me identifiquei mais com isso. Então, a partir daí, eu cuidei foi disso, de alimentação, de aulas. E aí eu era curioso, aí eu pegava um ônibus e ia para o Rio de Janeiro buscar fazer aula com Tatiana Lescova, com Aldo Lotufo, ou ia para São Paulo fazer aula com Ismael Guizer, com a Jane Blaut. Então eu fui assim, melhorando. E dei muita sorte, porque quando eu tinha quatro. Bom, eu fui para o Teatro Guaíra em 1978, Uhum. 4 anos de dança. Eu fui para o Balé Guaíra, sob a direção do Hugo de La Valle, que foi muito importante na minha formação. O Hugo de La Valle Uhum. foi um grande bailarino. Ele foi um bailarino do calibre de Nureyev, hein? Hugo de La Valle. Ele era argentino, ele foi bailarino em Stuttgart, depois ele dançou em outras companhias na Alemanha, mas ele foi o elenco original da companhia que John Cranco fundou. Com Márcia Aidê, ele, nem tinha Richard Craig ainda. Tinham outros bailarinos, Uhum. ele era o principal bailarino dessa época, junto com a Márcia Aidê. Depois ele aposentou, veio para o Brasil e ele foi dirigir o Teatro Guaíra. Ele também dirigiu o Teatro do Palácio das Artes. Eu dancei muitas obras dele aqui em Belo Horizonte. Inclusive, eu fiz o Coringa, que era o papel principal do balé dele, G. Descartes. Nesse balé eu fui visto pela Isabel Santa Rosa e pelo Carlos Trincheiras, que eram mestres de balé do Balé Gulbenkian de Lisboa. Eles me ofereceram Uhum. bolsa de estudos naquela época. Eu sabia que eu tinha que estudar mais, então antes de ir para Gulbenkian, eu fiz aulas, eu fui para Londres fazer aula, fui para Paris fazer. Eu era metido, imagina. Eu fui fazer aula com John O'Brien, que era mestre de balé do Royal Ballet. Fui fazer aula com Raymond Franchetti, que era mestre da Ópera de Paris. Nas aulas que eu fazia, só tinha gente maravilhosa. Eu fazia aula com o Nureyev do meu lado, com todas as estrelas, que se quiser eu posso enumerar o nome de algumas delas. Michel Denat, Pode? Jean Guizerix, Elisabeth Platel, essa gente toda estava na sala de aula. Baryshnikov, Zizi Jamer. Ou seja, olha que coisa. Isso para mim era um negócio. Era, E eu sabia. era a nata. Oi? A nata. Era a nata da dança. Le crème de la crème. Le crème de la crème. Eu tive muita sorte. Depois, assim, isso foi um tempo que eu passei na Europa. Aí eu fui para Gulbenkian. Aqui tá frio onde eu moro, tá? Uhum. Para Gulbenkian. Lá eu tive. Olha, Lidiane. Lidiane Mambrini dizendo que você é muito chique. É mesmo? Ô, Lidiane, um abraço. Chique é ela é chiquetésima. Ela foi minha aluna, é uma amiga querida, ela mora nos Estados Unidos, ela, o marido e o filho são pessoas muito especiais. Mando um beijo grande para a Lidiane. Mas, aí, então, assim, eu fui para Gulbenkian, eu não fiquei muito tempo, não. Eu fiquei lá uma temporada só. Mas tive contato com a dança contemporânea muito boa. Trabalhei com coreógrafos como o próprio Carlos Trincheiras, que depois veio para o Brasil dirigir o Teatro Guaíra, né? Muitos anos. Eu trabalhei com Vasco Belen, Uhum. coreógrafo português, que é vivo até hoje. Posso, posso te dar um outro recado? Pode. Carol Segurado. Tíndaro é um exemplo de profissional. Prazer sempre estar com você. Que graça, Carol. Carol. Ô, Carol é um talento. Beijo grande, Carol. Você sabe quem é a Carol Segurado, né? Ela tá top, Não. coreógrafa top. Beijos. Olha que bom saber, viu? Guilherme aqui, dando boa noite. Quem sabe eu não tenho o prazer de entrevistar a Carol. O Tíndaro, você. Carol Segurado, ela é top de linha, ela é filha da Simone Malta, que dirige um projeto maravilhoso em Goiânia, que é a Escola do Teatro Basileu. É um lugar maravilhoso. Enfim, fica aí um beijo para Carol, para Simone, e agende uma entrevista com ela, porque vai ser um barato. Eu quero assistir. Um barato é ótimo. Ah, Entreguei olha, barato.
São muitos recados aqui. Tíndaro querido, Tíndaro querido, que saudades. Vem de quem? Lore e Merlino. O Tíndaro, você citou aí o, o Vasco Elenkamp. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vasco na Companhia de Balé de Niterói. Ele montou um balé chamado Voz Lunar. Lindo, 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 lindo. Eu estava com o Vasco naquela época que ele montou aí o trabalho, porque eu ia muito trabalhar no Rio e eu sou muito amigo do Vasco, amigo pessoal. E eu participei da montagem, eu assisti, eu fui ver lá no Teatro de Niterói, né? Isso. Quem trabalhou com o Vasco teve um privilégio. Eu, quando trabalhei com Cisne Negro, eu fui assistente. Eu vou fazer um pulo aqui da história. Mas eu fui assistente lá no Balé Cisne Negro e eu sugeri, foi ideia minha. Estamos tendo um probleminha com a internet. Voltou. Não é daqui não, tá? A internet é boa aqui, tá? Mas a minha também, eu não sei o que não está acontecendo aqui. Posso até checar se tem algum problema com o 5G aqui. Não precisa, não precisa. Ok, está aí, mas não precisa sair daí. Já estou te escutando muito bem. Tá bom. Tíndaro, então, você se tornou um coreógrafo extraordinário. Eu vou lhe falar uma coisa. Você não se lembra de mim, mas eu sou de Juiz de Fora e algumas vezes eu estive no Palácio das Artes tentando entrar para a companhia e você, nunca aconteceu, mas você sempre foi de uma gentileza comigo. Eu me sentia muito especial, porque você permitia que eu fizesse aula com a companhia, você permitia que eu assistisse aos espetáculos, e essa sua gentileza para comigo eu jamais esqueci. Claro que eu estava sem óculos, eu era bem mais magro, não é? Você não vai se lembrar, mas essa memória afetiva em relação a você eu tenho, e eu quero aqui de público lhe agradecer. A gente não se esquece do que as pessoas fazem, né, Tíndaro? Então, não. Muito obrigado, viu? Que bom, Anderson, que bom, que prazer, que ótimo, que bom ouvir isso. Então, aí, vamos falar um pouco do Tíndaro coreógrafo. Falamos um pouco do Tíndaro bailarino, falamos pouco ainda, porque você tem fez muito mais. Como bailarino, eu não posso deixar nunca de falar da minha experiência no Teatro Municipal, sob a direção da Dalal Ashkar, 5 anos. Bem que eu voltei para o Brasil, eu fiz um tempo no Palácio das Artes, fizemos uma turnê com Baryshnikov, nós fizemos uma turnê de 2 meses com Baryshnikov, o balé do Palácio das Artes. Dançamos em várias cidades do Brasil. E depois eu fiz uma audição e quando a Dalal entrou, eu entrei para o corpo de baile. E lá eu tive uma experiência maravilhosa de 5 anos, onde nós dançamos basicamente todo o repertório clássico, remontado pelas grandes ensaiadoras do Royal, do American Ballet, da Ópera de Paris, enfim. Foi uma experiência bacana. E os remontadores brasileiros também, né? Tínhamos os brasileiros e as primeiras bailarinas, os primeiros bailarinos. Foi um período muito rico na minha vida. Eu não posso saltar essa parte, que foi muito importante. Não, eu imagino, porque quando eu dancei no Municipal do Rio, a dona Dalal era diretora da fundação. Ela foi... E ela te dava toda essa orientação em relação ao balé. Então, eu dancei as obras que você dançou, com exceção de Don Quixote. Na época que eu estive lá, não dançamos. E a dona Dalal era muito cuidadosa, né? É uma pessoa muito cuidadosa com a dança. Muito. Eu dancei. A estreia do Don Quixote da Dalal, eu estava lá, na montagem. Eu tive o prazer de trabalhar na estreia. Eu era corpo de baile, porque as estrelas eram todas internacionais. No período que eu trabalhei lá no corpo de baile do Municipal, os brasileiros eram todos corpo de baile. Nossos bailarinos eram Fernando Burrones, Yoko Morishita, Sandra Rodrigues, Mark Silver, Stephen Jeffries. Estou falando só o nome de estrela. Natália Makarova, Marseille D, Richard Cragon. Então, assim, os primeiros bailarinos eram... E as brasileiras, né? Ana Botafogo, Cristina Martinelli, Nora Esteves, Aurea Hammerly. Mais tarde, um pouco, Cecília Cash. Eu sou do tempo que a Cecília entrou ainda no corpo de baile. Depois, quando eu estava lá, ela foi e virou aquele monstro sagrado que virou a Cecília Cash, né? Tíndaro, olha, um recado aqui para você de Guilherme. Guilherme
da dança. Tíndaro é um amigo queridíssimo, é um coreógrafo muito amado por onde ele passa. Grande abraço para vocês. Usou o plural, então é para mim também. Muito obrigado. Que bacana. Abraço, Não querido. é? Aí, Tíndaro, falando do seu trabalho como coreógrafo, a Bia, que já nos mandou alguns recados aqui, ela, quando você estava falando das músicas que o seu pai cantava, que a sua pianista toca hoje em dia, a Bia escreveu que isso influencia nas suas coreografias. Você acredita que sim? Que os seus trabalhos são influenciados ali pelo que você recebeu na sua infância, na sua adolescência, dentro de casa? Como é que é isso? Acredito. É, Quando você vai coreografar, coreografar é um ato muito subjetivo, né? A gente não tem assim, eu vou estudar coreografia e vou ser um coreógrafo. Não é isso. Você é coreógrafo com uma série de situações que vão te dando, uma série de inquietudes que vão aparecendo para você. Eu sou uma pessoa muito inquieta, fui sempre desde menino inquieto. Embora eu sempre fosse assim, em família sempre mais recluso, mais quieto, muito observador. Isso é muito importante também ser coreógrafo, é você saber observar. E, obviamente, eu tenho um instinto natural da musicalidade, como eu falei, é muito importante um coreógrafo ser musical. Então, isso é uma coisa que eu reconheço em mim. Eu tenho muitos defeitos, tá? Andedam, baixinho, perna curta, brevilíneo, enfim, tenho bastante, eu tenho muitas fragilidades, mas eu tenho meus predicados. Eu sou musical, eu sou atencioso, eu sempre fui assim Muito. na frente, porque eu tinha a cabeça boa para guardar a coreografia de cara. Todos os coreógrafos me usaram assim, bem, entendeu? Porque sabia que eu, na aula, hoje em dia dou aula, Wanderson, e eu pergunto assim: como que vocês erram? Porque erram muito, né? As pessoas erram muito em aula. Muito, muito, muito. Erram muito. Eu falo, gente, eu não me lembro de errar em aula. E é verdade. Claro, eu devo ter errado aí umas 4 ou 5 vezes exercícios na minha vida. Sim. Mas assim, isso foi uma vida fazendo, foi 50 anos de balé, né? Então, assim, eu acho que assim, tenho cabeça boa, eu herdei isso da minha família, dos meus avós, dos meus pais, essa coisa de estar atento, ligado. Então, assim, o ser coreógrafo, como eu falava, é uma coisa subjetiva, que tem um monte de coisa, que tem a sensibilidade, como eu falei, a observação, você saber o que, que aquele grupo ali está precisando naquela hora, o que aquele bailarino que você tem em mãos, que tipo de, sabe, como é que você vai desenvolver uma dramaturgia com aquele elenco. Então, isso tudo são coisas que você tem que estar atento e que são pertinentes ao ofício do coreógrafo, né? Sim, sim. O que mais te inspira para coreografar, Tíndaro? Porque eu me lembro que o Vasco, por exemplo, né, ele disse para nós lá em Niterói que antes ele chegava nas companhias com um trabalho pronto na cabeça. Mas a partir de um determinado momento, ele deixou isso de lado e deixou que o local, os bailarinos, enfim, aquilo que ele estava vivenciando na hora, o influenciasse. E Voz Lunar, por exemplo, você assistiu, nós tínhamos uma bailarina, Paula Maracajá, que estava grávida na época, e aí eu sempre usei meu cabelo muito raspado, o Vasco me colocou como sendo o suposto filho dela, entrávamos ao final, eu agachado. Então, o que é que te inspira para criar movimentos? É, Olha, é assim, tudo depende. É uma coisa, como eu te disse, tão subjetiva. Olha, eu sempre fui muito observador, como eu te disse. Então, nunca me esqueço, logo quando eu comecei a coreografar, meus primeiros trabalhos, eu recém-acabado de dançar no Teatro Municipal, eu tive uma espécie de uma crise existencial, porque eu percebi que eu não Aham. era o bailarino que eu gostaria de ser. Quando eu tinha 28 anos, eu tive uma crise realmente, assim. Tipo, puxa vida, eu nunca vou ser esse bailarino que eu precisava ser. Como é que eu vou ter que inventar alguma coisa? Mas eu amo a dança. Eu pensava assim, entendeu? Aham. Tive um período bem estranho. Sim. Fui embora para a Europa, fui tentar, sabe, conhecer novas coisas, novas vertentes. Aí fui ver Pina Bausch, fui conhecer o trabalho do Iri Killian, fui ver as coisas que aconteciam na Europa naquela época. E foi daí que eu comecei, mas eu nunca me esqueço que eu estava
deitado assim na minha cama e eu vi os pássaros em cima voando e fazendo um tricô. E eu naquela hora, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada, que se eu tivesse uma câmera eu teria filmado. Na hora eu vi aquilo, aquele desenho que esses pássaros faziam, eu falei, eu vou fazer um trabalho assim. E foi dito e feito. Eu criei um trabalho onde eu usava esse entrelaçar desses pássaros com os bailarinos. Deu certo. E qual é o nome desse trabalho? Era um trabalho que eu usei. Eu até coreografei para Cláudia Araújo esse trabalho aí em Niterói na época. Era com o Clair de Lune, de Debussy. Foi meus primeiros trabalhos. Eu fiz isso para algumas companhias, entre elas para o grupo da Cláudia Araújo, que na época estava crescendo, enfim, tinha umas meninas, era só para as mulheres. Mas eu usei esse negócio dos pássaros. Então, assim, é assim: você está caminhando na rua, você vê uma folha caindo. Eu tô dando um exemplo tão assim, né? Mas você vê uma folha caindo de uma árvore, aquilo te traz sabe, uma coisa, uma imagem que você pode transformar isso num gesto. Então, assim, coreografar é isso, sabe? Aí você tem, por exemplo, eu tive a oportunidade de coreografar muito no Palácio das Artes, né? Eu tive um elenco muito... Sim. Oi, oi. Não, você disse palácio, eu disse sim Isso. apenas. É. Então, no Palácio das Artes eu tinha um elenco muito forte, eles eram aproximadamente uns 22, 25 bailarinos às vezes. Então, assim, eu adorava brincar na matemática. Eu era péssimo de matemática na escola, já vou falando. Eu sempre fui mais para... Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de línguas estrangeiras, eu sempre gostei mais dessa parte de humanas. Tanto que eu também, eu não me formei, mas eu também fiz letras. Eu cursei o curso de... Eu fiquei, É. eu, abrindo um parêntese aqui, eu fiquei muito curioso quando eu vi que você estava no 7º período do curso de letras e aí você trancou. Aí eu fiquei pensando, será que você ficou 2 anos fora? Eu falei, será que ele voltou para a faculdade? Agora você acabou de dizer que não, né? Eu sou uma pessoa completamente autodidata. Eu sou completamente autodidata. Eu fiz muitos cursos, assim, de línguas, de história da arte. Eu tive a oportunidade de morar em Paris. Eu fiz um curso de 100 horas. Não é 100 horas de mulheres, não. De 100 horas aula no Museu do Louvre, por exemplo, fazendo história da arte. Eu fiz um curso também de muitas horas no Museu d'Orsay. Então, assim, eu sou autodidata. Eu não tenho diploma de universidade, nada disso. A minha universidade é a vida. Então, assim, eu gosto de língua estrangeira. Aí eu fiz também muitos cursos. Estudei na Aliança Francesa. Aqui em Belo Horizonte eu fiz cultura inglesa. Fiz Aliança Francesa, inclusive em Paris, através de uma bolsa que me foi concedida pela Icatu, através da Dalal Ascar, onde eu morei durante um ano. E, enfim, então são essas coisas. Por exemplo, aprender francês foi um negócio que me trouxe muita coisa, porque tem um código secreto da dança que você só decifra em francês. Então, Uhum, por exemplo, como eu gosto muito de dar aulas, eu decifro uhum, coisa aprendendo melhor a falar francês. Então, assim, sim. eu acho que é preciso. Inclusive, como nós vamos falar daqui a pouco, eu vou fazer o meu merchandising do meu canal, não é? Do meu canal no YouTube. Sim, claro, com certeza. Vou abrir para poder ampliar um pouco essa coisa, sabe? De falar mais assim abertamente, de tentar chacoalhar um pouco o nosso meio, ampliar um pouco, porque as pessoas saiam dos seus cocuns, onde elas ficam fechadas, sabe, fazendo, abrir um pouco, criar talvez quem sabe um futuro fórum de discussão sobre a técnica do balé, sobre as coreografias, sobre o legado dos grandes mestres da dança clássica, sobre o arrojo dos coreógrafos contemporâneos do passado, do presente e, quiçá, do futuro. Então, assim, isso tudo eu penso muito sobre isso tudo. É, Sim. eu questiono tudo isso o tempo todo. Eu leio, é o que eu busco na internet. Quando eu leio muito na internet, leio muito. Eu busco sempre me atualizar. Eu acho que nós, como artistas, enquanto coreógrafo, professor, sabe, a gente tem que estar muito atualizado, saber o que está acontecendo no mundo inteiro. E isso daí é o que eu tento fazer. Claro que às vezes eu ouço coisas e falo, nunca ouvi falar nessa pessoa, nesse coreógrafo. Aí, a gente, na curiosidade, hoje em dia tem essa coisa de poder ir rapidinho buscar, né? Saber o que é. Eu Sim, sim.
tá, e saber, aí eu tento ver o trabalho. No tempo da pandemia, por exemplo, nós todos ficamos encerrados em casa muito tempo, muitos meses, mais de um ano. Eu fiquei mais de um ano enfiado em casa. E aí o que você tinha para fazer era ler. Eu aproveitei para ler bastante, ouvi muita música, eu ouço muita música, eu amo música clássica, amo música francesa, eu amo também os standards de música americana, Cole Porter, as músicas assim eu adoro. Eu adoro cantar, canto relativamente bem, porque eu herdei isso dos meus pais. Então, assim, eu Uhum. canto muito, adoro cantar música brasileira também, canto muita música de Chico Buarque, Caetano, que são as pessoas que fazem o Milton Nascimento, Clube da Esquina, que são os compositores da minha juventude, é dessa massa que eu sou feito. Tudo isso Uhum. você coloca num caldeirão e daí talvez, quem sabe, saia um coreógrafo, né? Sim, é preciso se alimentar. Ô, Tíndaro, qual foi o último trabalho seu feito? O último não, eu vou reformular essa pergunta. Qual foi o seu trabalho mais recente? Olha, já tem um tempo, desde a pandemia, que eu não coreografo. É, Mas você trabalhou na Dinamarca, não foi? eu tava, quando começou a pandemia, eu, na verdade, estava em Paris, fechando um monte de contatos. Sim, na Dinamarca eu trabalhei, eu fiz uma coreografia, dei aulas e fiz uma coreografia na escola do Balé Real, da Dinamarca. Mas eu acho que não foi a última coisa, não. Foi uma das últimas coisas que eu fiz. Eu fiz uma coisa aqui em Belo Horizonte que em 2019 ganhou o primeiro lugar no Dança Olímpico, com a companhia, com a escola que eu trabalho, que é a Compasso. Normalmente, Uhum. mais os trabalhos profissionais, né? Das grandes companhias, assim. Eu trabalho muito também para escolas aqui em Belo Horizonte. Eu sou convidado sempre a fazer ou solo, ou um PADD, ou então um trabalho de grupo. Mas, assim, um trabalho mais recente que eu fiz foi esse que eu, com a Compasso, que nós fomos para o Dança Olímpico, que é um festival que tem em Berlim, e a gente ganhou Hum. primeiro prêmio de contemporâneo, de grupo, e dançamos uma gala chique com todo mundo, num teatro bacana. Porque você conhece esse evento, Dança Olímpico? Você conhece? Acredito que as Ah, pessoas assistindo saibam do que eu estou falando. Ele acontece num teatro menor, que é um centro cultural russo. Um teatro menor, interessante. Ele fica em Berlim, na região perto do conservatório, é legal. Mas quando aí a final acontece num outro teatro, mais bacana, mais bem equipado, assim, palco muito bonito, sabe, cortinas e coxias e camarins e tudo. E nesse teatro nós fizemos essa gala. Então, assim, acredito que sim. Fiz também um trabalho para o Cisne Negro, que levou para o IAGP. Eu faço muita coisa que vai para o IAGP. Solos, hum. coreografei o que assim, mais recente. Então é isso que eu tô me lembrando agora. Você me perguntou recente. Sim. Tá complicado porque as companhias do É, Brasil a gente. o momento que se vive, né? É um momento um pouco delicado, acho. Muito delicado, muito crítico, No muito crítico. mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Houve uma, Sim, sim. houve uma retração muito grande. Eu acompanho muitos coreógrafos, alguns dos quais eu tenho o prazer de ser amigo. Coreógrafos de primeira linha. Coreógrafos que coreografam na Ópera de Paris, no English National e no Royal, enfim. E todos comentam da dificuldade que foi esse momento, sabe? Assim, tem um coreógrafo jovem, sueco, chamado Alexander Ekman. Ele tinha coisas fechadas até 2030. Ele teve que repensar a agenda dele toda. Ele ficou Sim. um ano e meio sem fazer nada, absolutamente nada. É um coreógrafo top, um jovem coreógrafo. Ele deve ter hoje em dia uns 38 anos, acredito que o Alexandre já tem isso. É, as pessoas envelhecem, né? Só a gente não, né? Ele era um menino quando eu conheci bailarino no NDT. Ele foi bailarino, Olha, depois ele aqui a École Classique está dizendo que na França também, não é só no Brasil. Sim, é no mundo inteiro, né? E quando não é um problema, é outro, né, Tinder? A gente tem. O mundo está passando. desculpe. Desculpa. Não, por isso que nesse momento, para falar a verdade, eu estou me dedicando mais a ensinar. Também com essa coisa da idade, com os limites físicos, sabe?
Eu adoro ensinar, eu adoro estar em sala de aula, sabe? Eu adoro a técnica clássica. Eu sempre coreografei muito na linha contemporânea, mas eu nunca abandonei o bailarino clássico que tem em mim. Que foi um bailarino limitado, eu já vou falando. Foi um bailarino limitado que dançou com baile para grandes estrelas, com maior honra, maior orgulho. Fiz alguns primeiros papéis também. Também fiz solos, né? Fosse no Palácio das Artes, fosse no Guaíra, fosse no Teatro Municipal do Rio, que foram as companhias principais clássicas que eu dancei. Dancei como convidado também, em muitas escolas do Brasil. Houve uma época que eles me convidavam muito para dançar como convidado. E depois, mais tarde, eu comecei a fazer papéis de caráter. Você deve saber disso. Porque eu fiz muitos papéis no Teatro Municipal do Rio, dancei no Teatro Colón, dancei no Teatro do Sodre e fiz muitos copélios para muitas escolas no Brasil também. Boas escolas, montagens muito bonitas. Enfim, então, como coreógrafo, está esse momento de retração, mas eu espero que isso passe logo. Que o mundo... Sim, esperamos todos. Ô Tíngaro, você falou aí do seu trabalho nas escolas, você esteve agora no Festival de Joinville, eu vi um vídeo de você e Eliana Caminada entrando numa sala para assistir uma aula da Paloma Herrera. Paloma Herrera, exatamente. Eu queria saber qual é... E você falou que coreografa muito para o IAGP. Qual é a sua opinião hoje sobre o nível técnico dos bailarinos formados aqui no Brasil? Nós temos vários bailarinos em grandes companhias do mundo, mas eu queria saber o seu olhar pessoal sobre o que anda acontecendo com os bailarinos, o nível técnico, artístico. Olha, o Brasil é um país realmente bizarro. A gente tem aqui poucas escolas oficiais competentes. Eu não preciso nomeá-las, mas nós sabemos quais são. A gente tem escolas particulares que fazem trabalhos muito sérios, que formam bailarinos que você fala, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Sabe, jovens bailarinos de 14, 15, 16 anos, talentos, que depois têm que ir para uma escola europeia, ou americana, ou canadense. Esses concursos servem para direcionar esses jovens talentos e eles se transformam em bailarinos, primeiríssimos bailarinos. Seria esse menino Daniel Camargo, que eu conheci, jovenzinho. Você vê os bailarinos... Eu falei do Daniel Camargo porque me veio agora, porque ele foi para o Royal, mas conheci esses meninos todos. Não, ele foi para o EBT, ele foi meu entrevistado aqui, e nós falamos sobre o concurso, enfim. A gente viu esses meninos todos crianças em concurso. Eu conheci, por exemplo, agora recentemente, dançou lá em Joinville a Maiara Magri, que eu conheci, devia ter uns 12, 13 anos, no palco do teatro, no palco de Joinville. Depois eu a vi também lá em Nova York, aquele ano que ela dançou no IAGP, que ela foi primeiro prêmio, ela foi medalha de ouro no IAGP. No mesmo ano ela foi também medalha de ouro no mais importante concurso de todos, que é o Prix de Lausanne, que é a cereja do bolo dos concursos de dança. Então, assim, esses concursos, eles têm vários lados, né? Para o bem e para o mal. No meu canal no YouTube, inclusive eu faço eu fiz 2 vídeos sobre festivais. Como esse ano eu estive no Festival Internacional de Goiânia, e logo a seguir eu fui para o Joinville, então eu fiquei muito nessa vibe de ser jurado de concurso, de assistir, de ver na aula, ver no ensaio, depois ver no coaching, depois ver no palco e conversar com os professores, com os diretores das escolas, com alguns bailarinos. Então, assim, e como eu tenho muitos e muitos anos de festivais, né? Eu participo de festival desde a década de 80, desde o comecinho desses festivais eu fiz tantos festivais assim, que nem sei se existem mais, mas também logo depois eu comecei a fazer, a partir de 1990, eu fui, 90? Sim, eu fui do Conselho Artístico de Joinville durante 15 anos. E aí trabalhei em vários... o primeiro festival que eu fiz foi o ENDA, da Maria Pia Finocchio. Lá no começo da década. Eu nem sabia direito o que eram esses festivais. Mas como eu era coreógrafo, comecei a dirigir o Palácio das Artes e tudo, me convidaram, muito gentilmente me receberam, a Maria Pia, e acredito que tenha sido a Toshi que me convidou, a grande Toshi Kobayashi. Ela me indicou... Você vai ser jurado aqui, você vai ser jurado no festival Always Dance.
Tô. Em agosto agora. Isso, exatamente. Lidiane falando. Eu vou ser jurado, sim. E isso mesmo, Carol. Obrigado. E, enfim, e aí eu fui lá, Lidiane. voltei lá pro Enda. Olha que loucura. Que acontecia no Teatro Sérgio Cardoso antes da reforma. Enfim, esses são festivais antigos que foram, na verdade, eles serviram meio que como base para Joinville. Sim, Eu conheci sim. no ano de 85 que eu fui levando o grupo do Estúdio D de Curitiba, com um trabalho meu. A Cláudia Araújo também levou, a Comparsa também levou trabalhos meus. Isso, década de 80, eu nem sabia onde é que eu estava pisando, para falar a verdade. Depois de 90, eu comecei a ir como convidado. Durante muitos anos seguidos, eu fui da banca, eu fui do conselho, trabalhei com personalidades incríveis que fizeram a base de Joinville, que foram Suzana Braga, já falei da Toshi, a Roseli Rodrigues, o Ismael Guizer. Eu falei da Suzana Braga? Sim. A Suzana foi muito importante em Joinville, super importante. Enfim, foram membros do conselho e nós, sabe, nos juntávamos e passávamos noites e noites e noites assistindo vídeos e selecionando o que seria apresentado. Então, é um tempo meio heróico, mas que eu tenho um orgulho na Então, saudade enorme também desse tempo. tá. Ô, Tíndaro, então, aí, como eu queria saber a sua visão sobre os bailarinos brasileiros, né? E você disse, o Brasil é um país bizarro, eu concordo com você, tem coisas muito paradoxais acontecendo, sempre aconteceram no Brasil. Você acha que o nível técnico do bailarino brasileiro, de um modo geral, é um nível que se equipara ao nível internacional? Eu acho que o Brasil tem muitos bons professores. Nós temos excelentes professores no Brasil. Mas aquele international touch, o jovem bailarino brasileiro precisa sair para se tornar um primeiro bailarino internacional. Ele tem que ir para uma escola, para o John Cranco Schule, ou para o Hamburgo, ou para o Royal, ou para a School of American Ballet, ou, enfim, para as companhias, para as escolas internacionais. E ali ele já chega meio que pronto. Eles chegam, mas chega um pouco bruto. Porque no Brasil não sobe em cena o suficientemente. Nós não temos companhias, infelizmente, que são modelos de virtuosos, de modelos de espetáculo que você pode assistir frequentemente. A gente tem, sabe, espetáculos que são muito intermitentes, os espetáculos de dança clássica no Brasil, infelizmente. Nós deveríamos ter em cada estado uma companhia oficial, sabe, que levasse não somente os grandes balés de repertório, mas também que projetassem os coreógrafos brasileiros e internacionais para seus balés que fossem neoclássicos ou contemporâneos, que tivesse musicais em todas as cidades. Olha só, uma coisa tão comercial, igual um musical Broadway, que se leva muito em São Paulo atualmente. Tínhamos que ter isso em Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, mas é tudo tão rançoso, tudo tão devagar, sabe, assim, da nossa cultura. É o nosso lado um pouco... a gente tem um lado assim meio de um pouco essa coisa da malemolência, sabe? Essa herança nossa, um pouco mole, não objetiva, sabe? A gente teria que ter um objetivo, mas isso aí tem que mudar toda uma cultura e nós não seremos nós que vamos mudar e muito dificilmente, daqui 100 anos a coisa será diferente. Nós estaremos, infelizmente, exportando nossos talentos. Então, assim, ainda nesse momento, infelizmente, a melhor opção que nós temos para os nossos jovens talentos, e eu tenho jovens talentos nas minhas mãos, eu trabalho com jovens talentosíssimos, eu olho e falo, nossa, eu cobro tanto, eu exijo tanto, e os outros professores também, que com eles trabalham, eu falo, vai ter que arrumar um jeito de ir embora. Tem que arrumar um jeito de ir embora. Olha que pena, que triste. O Brasil poderia absorver, né? Ter companhias que absorvessem esses talentos. E também é muito triste, porque eu, como bailarino, passei por isso. De falar, vou Sim. fora, porque eu tenho que buscar uma outra coisa lá fora. Aqui não tem lugar para mim, para o tipo de bailarino que eu sou. Eu vou ter que buscar. Eu saí buscando. Mas logo percebi que já não é, eu já estava tarde. Quando eu saí, eu falei, eu tinha 28 anos, já era tarde. Eu nem busquei. Eu fui para buscar, cheguei lá, percebi qual que era o jogo. Não quero. Aí comecei a prestar atenção em outras coisas. Comecei a prestar atenção em aulas, enfim. E como é que dava aula, como é que, sabe? Aí meu olhar virou para um outro lugar.
Mas Você sabe, Tíndaro, que eu penso como você. Quando eu saía de Juiz de Fora para tentar entrar no Palácio das Artes, enfim, não entrei no Palácio, mas depois eu fui do Balé de Niterói e do Municipal do Rio. Mas se na minha cidade tivesse uma companhia profissional, eu não teria saído de Juiz de Fora. Eu falo isso para você com a maior das convicções. é, É uma pena que a gente tenha que se autoexilar, né, para exercer aquilo que está é, dentro, é assim, pulsando dentro da gente. por mais que você seja bem recebido, nós temos primeiros bailarinos em Stuttgart, lindos, né? Temos, não vou citar nomes, porque se eu cito, eu falei Daniel Camargo sem querer, porque se eu cito um, eu tenho que citar todos. Tempo aqui para falar dos brasileiros que arrasam Mas fora. eu queria citar um nome. Você conhece Nayara Lopes? Nayara Lopes? Não. Primeira bailarina primeira bailarina do Pennsylvania Ballet. Ah, Ela é excepcional. a ignorância é minha. Para falar a verdade, eu conheço poucos bailarinos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Eu conheço mais os brasileiros que estão na Europa. Mas eu sou um Uhum. grande admirador da dança que se faz nos Estados Unidos. Penaram agora na pandemia, penaram mais do que na Europa, você sabe por quê, né? Porque na Europa os bailarinos são subsidiados pelo Estado. A grande maioria É, europeia são sim, sim. estatais. Nos Estados Unidos não tem isso, não. Nos Estados Unidos é assim, trabalhou, recebe. Então eu conheço um monte de bailarinos, não somente bailarinos brasileiros, outros bailarinos, inclusive americanos, que tiveram que virar Uber, que tiveram que fazer limpeza na casa dos outros, que foram fazer babysitter, porque eles não receberam. Não trabalhavam, não recebiam. Então, essa menina Nayara Lopes, de nome agora você me falou, eu vou procurar saber, do Pennsylvania Ballet, você falou. Isso, eu vou lhe mandar a entrevista que eu fiz com ela. Além de ser uma extraordinária bailarina, é uma pessoa de uma simpatia, de uma educação. Eu gosto muito dela. E, ô Tíndaro, nós infelizmente estamos aqui acabando, é o Instagram que coloca esse tempo, uma hora. Oi? Eu nem comecei ainda, já está acabando? Pois é, precisamos de mais encontros, né, Tíndaro? Exatamente. Olha só, fala do seu canal, que eu pessoalmente, eu enquanto artista, enquanto professor de balé clássico, eu tenho uma admiração muito grande por trabalhos como o seu, Eliana Caminada, porque vocês são pessoas que mantêm a memória da dança, não é? Se nós dependêssemos da mídia, não teríamos uma memória ativada e preservada. E vocês fazem isso. Então, eu queria que você falasse do seu canal. Tá, obrigado por você me dar espaço para isso. O meu canal, ele se chama Vamos Falar de Dança no YouTube. É uma coisa nova para mim. Isso é uma mídia que eu nunca pensei de fazer isso, mas recentemente eu estou investindo, sabe, falando, me dá vontade de falar, eu levanto, gravo um vídeo. É uma coisa até muito doméstica. É igual aqui que nós estamos. Eu ligo meu telefone e falo. Uhum. Agora eu tenho um aluno, que é o Lucas Marra, é um menino de 17 anos que domina as mídias todas e ele está me ajudando a fazer, a colocar, sabe, imagens, músicas e fotos. Ele está fazendo isso para mim. Nós, inclusive, estamos preparando agora um vídeo sobre Focchini. Eu fiz um sobre dança neoclássica. Quando eu comecei a receber os releases de Joinville sobre dança neoclássica, eu fiz um sobre títulos de balés, depois, enfim. Eu falo sobre as coisas as minhas inquietudes. Para falar a verdade, esse canal do YouTube é um pouco para eu externar as minhas inquietudes. Mas aí por exemplo, eu tento falar um pouco, eu falei sobre Petit Pas, tem um vídeo ilustrado, inclusive, sobre Petit Pas. Agora eu fiz um sobre Focchini, que deve estar estreando amanhã ou depois, está na fase final, está com esse meu aluno, com o Lucas, que é um menino muito inteligente, muito sensível, muito talentoso também, que em breve, talvez, Uhum. vai ter que ir embora, porque já está na idade de ir embora também. Então, assim, é um canal que eu estou tentando. Eu comecei a princípio pensando nesses jovens que vão para os festivais e que dançam trechos de balé de Petit Pas sem muita noção do que estão fazendo. Eu questiono até se quem remontou sabia o contexto do que ele estava fazendo ali. Mas eu percebi que pela minha linguagem, pelo meu português, talvez pela minha postura, pela falta de ilustração, de movimento e pelo tamanho dos vídeos, não chega muito essa galerinha tiktokiana. Não é um vídeo padrão TikTok.
é um vídeo de alguém que tenta fazer uma coisa, um trabalho sério, sincero. Eu gaguejo, eu erro, eu corrijo, tudo isso nos meus vídeos. Porque eu faço praticamente sozinho. Mas, assim, Uhum. ele veio para tentar preencher essa lacuna, mas ele não chega nesses jovens. Ele está chegando mais aos professores, às pessoas mais adultas, que estão querendo ter um pouco noção do que são os balés. Eu falo, por exemplo, todos os balés que eu dancei, eu contei a história. Eu conto, mas até muito apaixonantemente. Às vezes eu tropeço, porque eu me emociono contando das minhas experiências dos balés clássicos. Eu ainda não cheguei a falar sobre dança contemporânea, não, porque é um assunto bastante. Eu só falei um pouco de Delsarte. Eu fiz um vídeo sobre ele, falei sobre um pouco sobre as cartas de Nover, quando foi o aniversário, né, de Nover, que se comemora o Dia Internacional da Dança. E aí eu comecei a falar um pouco sobre dança moderna e dança contemporânea, mas bem assim, bem lá no comecinho. Mas eu adoraria falar dos grandes coreógrafos contemporâneos com os quais eu até convivi pessoalmente. Forsyth, o próprio Vasco Vellenkamp, o Iri Kilian, o Nacho Duato, o Goyo Monteiro. E os de hoje em dia, que estão aí arrasando, coreógrafos maravilhosos, que estão fazendo trabalhos emblemáticos. Isso tudo é assunto que dá para falar muita coisa. E vamos falar em outro momento, mas vamos. Tíndaro, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Um prazer falar com você, rever você, não é? E você, conhecedor profundo da dança, da arte da dança, da história. Mais uma pessoa lhe dando um elogio aqui. Elaine Correia, muita cultura e muita história em seus vídeos no YouTube. Parabéns. Tíndaro, querido, muito obrigado. Viu? Eu espero que você continue. A dança precisa de pessoas assim, tá bem? Conta comigo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou incomodar muito. Eu vou fazer barulho. Por favor, estou aqui. Um abraço, Um querido. abraço, Wanderson. Obrigado. Boa noite. Boa noite.